Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo o segundo vídeo sobre essa parte de paquímetro polegada fracionária, né? Agora a gente vai verificar, né, justamente como identificar, né, as medidas, né, no paquímetro com polegada fracionária, só que nesse caso a gente ainda não vai se preocupar com essas divisões aqui da escala móvel, a gente só vai se preocupar com uma, que na verdade é esse traço aqui indicando o zero, né? Ou seja, para esse caso aqui, não precisa se preocupar com isso aqui, né? Por quê? No último vídeo a gente falou justamente sobre as divisões que existem aqui, né, de 0 para 1 polegada, de 1 para 2, né, que elas se repetem, né? São 16 divisões aqui no total. E quem é que marca essas divisões? É justamente esse traço aqui do zero. Ou seja, se eu quiser, né, saber uma medida que esteja contida nessa base aí, né, é o zero que vai estar dando essa informação. Ou seja, medidas que têm como base de referência, né, até 1,16 é o zero que vai estar marcando, né? Valores que passam aí para as medidas, né, para 1,32, 1,64, né, e 1,128, aí já entra as outras coincidências da escala móvel, que é o que a gente vai estar vendo no próximo vídeo, tá bom? Mas nesse caso, vamos verificar só aqui as coincidências ali utilizando o zero. Como assim? Né? Exemplo, o zero nesse caso aqui, ele está coincidindo na primeira divisão, né? Ou seja, ele tá, nesse caso aqui, a medida que está sendo marcada é justamente 1/16 de polegada, né? Ou seja, se a gente for abrindo esse paquímetro, né, vai ver que a próxima medida ali que o zero vai estar marcando é o segundo traço, né, a segunda divisão, né, aqui da escala fixa. Ou seja, se no primeiro ele estava marcando um 16, nesse segundo ele vai estar marcando quanto? 2,16, ou seja, duas partes de 16 do total. Só que no caso, se eu, por exemplo, se eu estou fazendo um teste, tá essa leitura aí para poder marcar, eu chego à conclusão que é 2,16 avos de polegada, eu não vou encontrar essa alternativa ali para marcar. A alternativa que vai estar aparecendo é justamente o quê? 1/8 de polegada. Por quê? 2,16 eu posso simplificar por 2. Né? 2 dividido por 2 vai dar 1, 16 dividido por 2 vai dar 8. Né? Então é preciso fazer essa simplificação. Se a gente continuar abrindo o paquímetro, né, a terceira divisão que ele está marcando aí vai ser quanto? 3,16. 3,16 eu não tenho como simplificar, porque numerador ímpar, denominador par. Né? Então a leitura é realmente 3,16. Ou seja, nesse caso aí, a gente não tem como simplificar. E isso aí se repete ao longo da verificação. Né? Exemplo, vamos supor que o zero ele esteja coincidindo nesse próximo traço, no quarto traço. A gente vai ter 4/16 de polegada. Só que eu posso simplificar. Por 2 vai dar 2 oitavos. Por 2 novamente vai dar 1 quarto. E assim sucessivamente. E aí vem aquela pergunta, tá ok. E se eu quiser escolher uma medida para marcar, exemplo, vamos supor que eu queira marcar com zero 2 polegadas e 3 quartos. Né? Aí você pergunta, tem como marcar 2 polegadas e 3 quartos somente com zero? Tem. Por quê? Eu só não vou conseguir marcar com zero valores acima de 1,16. Né? Então, valores como 1 oitavo, 1 quarto, meia polegada, né, eu consigo marcar tranquilamente, ou a polegada inteira, né, tranquilamente com zero. Né? Eu não consigo marcar valores que venham justamente com a identificação do 1,32, 1,64 e 1,128. Para esses valores, eu preciso justamente desse complemento aqui da escala móvel. Então, vamos supor o seguinte, se eu quiser marcar aqui nesse paquímetro 2 polegadas e 1 quarto, 2 polegadas e 1 quarto, o que é que eu tenho que verificar? Primeiro ponto, 2 polegadas, valor inteiro, né? Ou seja, significa que ele vai estar dentro dessa faixa aqui. Né? Ou seja, um valor maior do que 2 polegadas e um valor menor do que 3 polegadas, ou seja, vai estar dentro dessa faixa aqui. E 1 quarto, como é que eu vou verificar? Existe um detalhe interessante, que são justamente a diferença do tamanho das linhas. Né? Vou ampliar aqui para a gente poder ver melhor. Existe justamente essa questão do tamanho das linhas. Se a gente observar, tem essa linha central, que é uma linha a maior, tirando aí os valores inteiros, ou seja, essa linha central ela representa justamente o que?
a meia polegada. Na sequência, tem algumas outras linhas, né, que estão aqui com a mesma altura, que é justamente essas linhas aqui. Vou marcar aqui direitinho. Essas duas linhas aqui, ou seja, essas linhas aí, elas representam justamente a relação, né, do quarto de polegada. Ou seja, é como se a gente pegasse essa polegada, já que de 2 para 3 eu tenho uma polegada no total, e tivesse dividindo em 4 partes. Então eu tenho 1/4, 2/4, ele vai estar pegando aqui nessa parte central, 3/4 e 4/4, né? Ou seja, dividindo a polegada em 4 partes, né? Então, exemplo, 2 polegadas e 1/4, eu já sei que o zero ele vai estar justamente coincidindo nessa divisão aqui. Vai estar coincidindo nessa divisão aqui. Aí você diz, pô, mas ficou um pouco complicado, né? A gente estava falando daquela questão lá do 1/16, 2/16, foi para 1/4, aí já ficou um pouco complicado. Não tem dificuldade se você fizer o seguinte, né? Se você, exemplo, tiver no teste, tiver um pouco com dúvida sobre essa verificação, você faz o processo inverso, ou seja, você sabe que 1/4 é justamente a simplificação de um valor, né? Então eu posso elevar esse valor até chegar à base 16, né? Eu fazer o caso contrário, multiplicar por 2, ou seja, 1/4, né? Fazendo aí a multiplicação tanto pela base como pelo numerador por 2, a gente vai ter 2/8, por 2 novamente vai dar 4/16, ou seja, 1/4 é justamente a quarta divisão de 16, né? Ou seja, a quarta parte de 16. Então veja que é exatamente esse valor aqui que eu estou marcando, né? 1, 2, 3, 4. Ou seja, esse 1/4 ele é justamente esse valor que eu marquei, né? Então, se você ficar um pouco com dúvida nessa regra aí da altura do traço, é só utilizar aquela regra anteriormente falada, né, da base do 16 e fazer lá a verificação. Vamos verificar mais dois valores aqui. Vamos supor que eu queira identificar 1 polegada e 3/4. 1 polegada e 3/4. Ou seja, 1 polegada e 1 polegada e 3/4 ela vai estar justamente nessa faixa aqui, né? Ou seja, de 1 polegada inteira até 2 polegadas, né? 1 polegada e 3/4, ou seja, é maior do que 1 polegada e menor do que 2. E aí vem a questão do 3/4. Eu estou com dúvida lá de como verificar aquela relação lá da regra da altura. O que é que eu faço? Pego 3/4, multiplico por 2, vai dar 6/8, multiplico por 2 novamente, vai dar 12/16, ou seja, chegou na base que eu quero, que é justamente na base das 16 divisões. Então o que é que eu faço? 12ª parte de 16, né? Então se eu for verificar, eu tenho aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, ou seja, o zero ele tinha justamente que estar coincidindo nessa linha para a gente ter exatamente 1 polegada e 3/4, né? Então seria aí a coincidência aí exata, né? Vamos supor que a gente queira 15/16 de polegada, 15/16. Então a leitura é essa, 15/16 de polegada, ou seja, 15 partes de 16. Observa que a gente não tem 1 polegada inteira, ou seja, é maior do que 0 e menor do que 1. Então ele vai estar justamente aqui nessa parte. 15/16, 15ª parte de 16. Se eu sei que aqui o total são 16 divisões, ou seja, essa indicação aqui é justamente a 15ª, que é que me interessa. Ou seja, para estar marcando 15/16, a linha do paquímetro ele teria que estar justamente alinhado aqui. Então aí a gente teria 15/16 de polegada. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.